disponibilizamos previamente um formulário de perguntas e a gente vai tratar disso na apresentação. Nós criamos 2 links, um desta reunião, né, e um outro, uma lista de transmissão, caso esta sala ficasse cheia. Mas a gente está vendo que tem muita gente na transmissão que pode migrar para cá, mas também vão conseguir ver normalmente, tá bom? Então, eu vou fazer... Nós vamos conversar sobre a lei e a minuta do decreto, né? É uma coisa prévia ainda, mas a gente decidiu adiantar para poder tirar algumas dúvidas, sanar algumas questões que podem adiantar no processo de requerimento dos servidores, né? Então, assim, é só uma prévia, né? A gente está aguardando o decreto e eu vou conversar com vocês sobre isso aqui. Então, o que é o RSC? Né? É o reconhecimento do saber não instituído dos servidores ativos. Então, é uma legislação que veio para poder prestigiar tudo que nós já fizemos na nossa vida, né? Desde o ingresso do nosso cargo. É um reconhecimento que já havia para os professores EBTT e que foi um ganho aí na negociação da greve em 2024 e que agora está sendo implantado, né? Então, destinado para todos os servidores, né? Exceto os que estão em estágio probatório e os aposentados, né? Ficou só para os ativos neste momento e desde a entrada do cargo. Então, a gente vai considerar todas as atividades, né, aquelas elencadas na minuta do decreto, que envolvam o ensino, pesquisa e extensão. Ok? Como é que está o RSC hoje, então? Ele foi aprovado pela Lei 15.367 deste ano, de 2026, né? Então, a regulamentação básica está lá, a instituição do RSC foi por meio dessa lei. Depois, a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira elaborou uma proposta de decreto que tem que haver uma regulamentação dessa lei, né? Então, no dia 16 de abril, o MEC, após revisão, enviou para o MGI. Né? Previamente, eles tinham instituído várias normas que o MEC enxugou ali, né? Tinham 89 itens, passou para 56, e entre outras mudanças que haviam sido feitas inicialmente. Então, a proposta do MEC, junto com a CNSC, foi enviada ao MGI no dia 16 de abril. E é com base nessa proposta que a gente vai conversar hoje, né? Que a gente tem trabalhado. Então, agora a gente está esperando que o MGI também faça a sua análise e que encaminhe seu parecer para a Casa Civil e depois submeter à Presidência da República para a publicação do decreto. A gente não tem como estimar uma data, né? A gente tem que aguardar essas movimentações no governo federal. A gente espera que neste mês ainda saia, mas não tem como a gente afirmar isso, porque é um processo demorado, né? Por mais que esteja alinhado junto ao MGI e Casa Civil, eles precisam fazer todo um relatório de análise, e aí depende deles. A gente está aguardando, então, que o MGI envie para a Casa Civil a minuta do decreto também. Então, está nesse pé aí, a gente aguardando a publicação do decreto, para a gente tomar as outras providências aqui, né? Então, só fazendo um histórico anterior, a gente vem conversando desde lá de 2024, né, até antes, junto aos fóruns de gestão de pessoas, ao FONGEP, a gente já vem debatendo o RSC, a gente ajudou a construir, inclusive, algumas regulamentações, né? Então, a gente vem acompanhando desde o processo de criação ou de proposta do RSC. E no final do ano passado, depois que surgiu a minuta da proposta, né, do CNC, a gente começou a discutir internamente, dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, os procedimentos que nós adotaríamos, né, para poder disponibilizar o RSC para os servidores. A primeira parte foi disponibilizar todo o acervo funcional do servidor no AFD, que é o assentamento funcional digital, e todo servidor consegue acessar por meio do SOGOV. Então, a vida funcional, toda a nossa vida funcional está no AFD. O servidor pode consultar no SOGOV todas as portarias, declarações, toda a sua vida funcional lá no SOGOV, né? no SOGOV por meio do AFD. Esse foi o primeiro passo, né, da gente digitalizar
toda a pasta funcional dos servidores ativos e disponibilizar no SolGov no AFD. Então, está tudo lá. Pedimos também aos departamentos, né, e às pró-reitorias que emitem atos que fizessem também o lançamento no assentamento funcional do servidor. Então, toda a vida funcional está no AFD, no meio do SolGov. As pessoas podem consultar lá. E também a gente já esquematizou a questão do processo no SEI, né, e outras movimentações internas aqui de lançamentos, né? E no final da apresentação, eu vou mostrar para vocês o que a gente desenvolveu junto com a DTI, né? E que vai disponibilizar para vocês com o intuito de facilitar o requerimento do RSC. Então, assim, vejam toda a apresentação, né, que a gente vai passar pelo decreto, pela minuta do decreto, e no final a gente vai mostrar a ferramenta desenvolvida, que vai, acredito eu, facilitar muito o processo, tá? Então é isso, a gente tem se movimentado, né? A gente só não fez essa divulgação antes, não fez a live antes, porque a gente não tinha nada de concreto, né? Mas agora, com a minuta do decreto já na MGI, a gente decidiu, então, conversar com vocês e adiantar algumas coisas do que a gente tem feito há bastante tempo, né? É um trabalho difícil, é um trabalho que envolve muitos setores e que a gente tem desenvolvido aí, tá bom? Então, assim, a gente tem trabalhado há bastante tempo na construção desse processo. Então, o RSC traz alguns requisitos para comprovação, né? Ele permite, foram criados 6 requisitos, onde os servidores vão poder solicitar com base na sua vivência no cargo, né? Então, assim, primeiro, participação em grupos de trabalho, comissões, comitês, núcleos. Então, toda participação nossa nesse tipo de trabalho vai ser considerada, né? E dentro de cada requisito tem os critérios definidos, né, que definem o que pode ser feito. A gente espera que no decreto de regulamentação tragam mais informações detalhadas, né? Neste primeiro momento, então, a gente trabalha com esses requisitos, aqueles critérios da minuta. Então, cada servidor deve olhar na minuta do decreto as atividades que já desenvolveu que podem ser encaixadas ali, né? Então, é um trabalho individual que todo servidor vai ter que ter para poder construir o seu RSC. No item 2, então, assim, toda atuação em projetos institucionais, gestão de apoio ao ensino, pesquisa, extensão e inovação, né? Então, o servidor que atua nessa área vai poder contabilizar essa pontuação. Recebimento de premiação pública por projetos implementados na administração pública. Esse também foi um pouco filtrado, que antigamente tinha a questão do elogio, já não tem mais. Então, toda premiação regularmente instituída, né, no âmbito da administração federal vai poder ser contabilizada, inclusive a interna, né? Como, por exemplo, a medalha Candinha, a medalha Valentino Cruz, as medalhas as menções honrosas nas formaturas, né? Os servidores que tiverem sido contemplados com esse reconhecimento deverão solicitar à SOC uma declaração, né, para que possam utilizar no RSC. Tá? A gente já conversou lá na SOC, eles têm a relação, e aquele servidor que foi homenageado pode solicitar à SOC, então, a declaração, caso necessário, né? Vocês vão ver no final que já vai ter a pontuação lá. Se o servidor achar que é interessante incluir, deve solicitar a SOC. Ok? No item 4, designação para responsabilidades técnico-administrativas ou especializadas. Então, tem várias situações lá também que vão ser contabilizados os pontos, né? Basta analisar os critérios lá. No exercício de funções, o item 5, a gente vai contabilizar a fração acima de 6 meses das pessoas que exerceram o cargo de direção ou FG em todos os níveis, inclusive em substituição. Então, tem uma diferenciação se foi titular ou substituto. Isso tudo vai estar contabilizado com base nos nossos sistemas aqui. Tá? E o item 6, que é a base que a gente vai usar da produção, prospecção e difusão de conhecimento científico-técnico. Então, tudo que nós desenvolvemos na parte acadêmica, né, a gente vai poder contabilizar. Este é um item importante,
porque a gente vai ter que comprová-lo, né, por meio de documentação quando a gente for solicitar o RSC. Né? Nós conseguimos importar da base do Lattes, mas no Lattes o próprio servidor lança. E isso, né, não tem uma forma de comprovação no Lattes. Então, a gente vai ter que solicitar a todo servidor que contabilizar alguma pontuação nesse item, que faça a comprovação no processo SEI. Então, as pessoas que têm alguma pontuação, algum critério desse item 6, têm que providenciar a documentação que comprove tal atividade. Né? A gente vai detalhar isso no futuro, quando vier o decreto. Então, a gente já tem trabalhado em formulários próprios que vão facilitar também o envio dessa documentação e comprovação. Ok? Então, assim, uma observação interessante, que dentro de todos esses requisitos e critérios que a gente vai, né, esses 56 critérios que a gente vai poder utilizar, é que elas vão ser contabilizadas somente aquelas que tiverem sido feitas no cargo. Né? Então, assim, só após a entrada do exercício que a gente vai contabilizar, inclusive a educação formal. Esta é uma observação que a gente tem visto aí, tanto na lei quanto no minuto do decreto, que fala que todas as atividades devem ser feitas após a entrada do exercício do cargo. Pode mudar? Pode, mas a gente não sabe. Então, o que a gente tem trabalhado hoje é o seguinte: todas as atividades devem ter sido feitas após a entrada no exercício do cargo. Tá? Então, se você tem 2 cargos, era assistente, passou para administrador, por exemplo, só vai valer as atividades exercidas depois da entrada no cargo de administrador. Ok? Isso está na lei, está no decreto. Se não tiver mudança, vai ser dessa forma. Então, aqui é a tabela de requisitos, né, que a gente, quem vai poder solicitar, quem vai poder ver quantos pontos, quantos critérios tem que ser, e qual o percentual que vai receber como incentivo à qualificação. Então, nós temos 6 níveis de RSC, né, que vão do 1 ao 6. No primeiro nível, ele é destinado para aqueles servidores que não completaram o ensino fundamental. Né? Então, todo servidor que tem ali uma alfabetização, ou que fez até a 4ª série, vai poder solicitar, né, e vai ter que ter 10 pontos e, no mínimo, um critério. Né? Dentre os 56 critérios estabelecidos na minuta, né, o servidor vai ter que ter pelo menos um critério e 10 pontos. E aí ele vai receber o incentivo de qualificação de 10%, né, o RSC de 10%. No RSC2, então, ele é destinado àqueles servidores que concluíram o ensino fundamental. Né? Então, vão ter que ter 15 pontos e, no mínimo, 2 critérios. Né? Dentre os 56, a pessoa tem que ter 2 critérios e 10 pontos. Isso é obrigatório. No RSC3, então, aquele servidor que concluiu o ensino médio ou técnico, né, vai ter que ter 25 pontos em 2 critérios daqueles 56. Já no RSC4, é destinado àqueles servidores que têm graduação, né, o ensino superior completo, vão ter que ter 30 pontos e, no mínimo, 3 critérios, né, que pode ser, aí tem que ter, pelo menos no item 4, 5 ou 6. Então, ele tem que ter 30 pontos em 3 critérios, sendo que um dos critérios tem que ser no item 4, 5 ou 6. Né? No RSC5, a pessoa tem que ter especialização, né? E vai ter que ter 52 pontos em, no mínimo, 5 critérios. E também vai ter que ter, pelo menos, no 4, 5 ou 6. Então, tem que ter 5 critérios, sendo que pelo menos um deles tem que estar no 4, 5 ou 6. E no último RSC, o servidor tem que ter concluído o mestrado, né? E tem que atingir 75 pontos em 7 critérios, sendo que, obrigatoriamente, ele tem que ter ponto ou critério no requisito 6, né? Que é da parte acadêmica. Então, o último nível é para quem tem mestrado, com 75 pontos, e tem que ter 7 critérios diferentes, sendo pelo menos um no requisito 6. Ok? Então, isso aqui é a base, né? A gente vai mostrar isso aqui, está mostrando isso aqui, então a gente vai trabalhar com base nesses itens aqui, nessa tabela que a minuta do decreto trouxe. Algumas observações importantes, né?
Essa pontuação que a gente vai obter agora, que a gente vai usar para o RCC, ela é cumulativa. Você vai poder usar para concessões futuras. Então, se eu fiz agora, por exemplo, 52 pontos e atingi o RCC, ou melhor, 30 pontos, né? Atingi o RCC de especialização, quando eu concluir a especialização, eu vou poder solicitar novamente, depois de 3 anos, o RCC de mestrado. Então, eu já vou contar a partir da pontuação que eu tive lá, dos 30 pontos, até eu atingir 52. Então, assim, tudo que eu usei vai poder ser contabilizado novamente, né? Ela é cumulativa. O que eu não posso usar é o saldo, né? Isso não ficou bem explicado na minuta, mas, assim, por exemplo, eu tenho lá 30 pontos, né? Eu preciso de 30 pontos, mas eu mostrei 200. Esse saldo eu não poderia usar para o próximo RSC. Então, assim, o que a gente faz? A gente recomenda, use somente o necessário para você atingir aquele RSC. Então, se eu preciso de 30 pontos, vou usar 30 pontos só. E a gente vai trabalhar nisso, né? A gente vai orientar a comissão que utilize somente a pontuação necessária para cada nível, para que as pessoas possam utilizar o saldo remanescente no RCC futuro. Okay? Então, e a outra observação é que cada atividade, né, realizada por servidor pode ser contada somente uma vez. Né? Então, eu não posso usar um item para pontuar em 2 critérios. Né? Eu não posso usar uma atividade para pontuar no requisito 1 e no requisito 3, por exemplo, ou no critério, em 2 critérios. Eu só posso utilizar uma vez cada atividade. Isso está bem claro. E no desempenho do cargo, né, não serão pontuados fatos que representem exclusivamente o desempenho das atribuições do cargo previstas em lei. Isso, tudo que for da minha atribuição, não vai ser contabilizado. Algumas coisas, sim, porque são fora do meu habitual. Isso está elencado lá nos 56 critérios. Né? E como que a gente vai fazer, então, para que o servidor, para que nós possamos solicitar o RSC? Né? Como é que a PGP vai trabalhar junto à comissão que vai ser formada, né? Como que a PGP vai trabalhar? Então, a gente vai criar um processo específico de RSC, né? Vão ter os formulários padronizados de acordo com o nível que a pessoa vai pleitear. Então, a gente vai buscar a titulação formal que a pessoa possui neste momento e já indicar o nível de RSC que ela vai solicitar, né? E a pessoa vai ter que, então, anexar esse formulário, um memorial descritivo, que a gente vai comentar sobre ele, e a documentação comprobatória dessas atividades, né? Então, são esses três itens, o formulário, o memorial e a documentação. Nós iremos disponibilizar como documentação um relatório com base em todas as informações que são lançadas nos sistemas institucionais da UFV. Então, nós divulgamos o Comunica anteriormente, né, no mês anterior, sobre o RATEC, né, que é o Relatório de Atividades dos Técnicos, e pedimos que todos os servidores conferissem ali se as atividades que eles desenvolveram ao longo da sua vida, né, ocupando o cargo, estavam lá no RATEC. Porque o que a gente fez, né? Junto ao DTI, principalmente o Benício, né? Que hoje é assessor da PRE. Ele conseguiu adaptar, então, essas informações e fazer uma calculadora do RCC, né? Junto com essas atividades. Então, tudo que a gente tem de institucional, que já foi lançado no SISDOC ou em todas os outros sistemas internos, ele conseguiu, então, importar para um relatório de atividades e contabilizar esses pontos. Né? Isso a gente vai mostrar no final da apresentação. O Flávio, que trabalha aqui na PGP, então, construiu um layout e o Benício importou essas informações. Então, é uma ferramenta que ficou bem legal, vai facilitar muito a nossa vida. Né? E vou mostrá-la no final, e vocês vão... Depois a gente vai disponibilizar, o Benício está de férias, acredito que semana que vem a gente consiga disponibilizar isso para que vocês façam a conferência, né, de tudo aquilo que vai estar relacionado. Se tiver alguma inconsistência ou erro, vocês vão ter a oportunidade, por meio de um formulário, nos acionar para que a gente possa corrigir. Né? Então, assim, todas as informações vão estar contidas nesse relatório. As que não estiverem no relatório, né, elas vão ser, precisam ser comprovadas por meio do SEI. Por exemplo, assim, a gente tem o caso de pessoas que
nos relataram que foram gerentes de contrato, ou fiscais de contrato, e em um item não estava lá. Né? Então, essa informação precisa ser lançada pela diretoria de material. Né? E a gente até contactou já o diretor, mas devido à greve de servidores, a gente não conseguiu que fosse lançado todos, porque, né, estava no movimento grevista. Então, assim, essas informações que não estão lá, primeiro precisam ser solicitadas aos órgãos emitentes das portarias que regularizem essa situação no SISDOC. Né? As que não conseguirem, ou que forem antigas, ou que forem de outra instituição, elas vão precisar ser comprovadas via SEI. Nós vamos disponibilizar um formulário, vocês vão contabilizar essas informações e anexar a comprovação para depois colocar no SEI. Então, assim, no primeiro momento, a maior parte das atividades dos servidores vão estar relacionadas no relatório de atividades e não vão precisar ser comprovadas, porque elas já estão nos sistemas institucionais. Tudo que não estiver nesse relatório vai precisar ser comprovado, ok? Isso é um ponto importante. Então, quando a gente disponibilizar esse relatório, é preciso que vocês confiram, né? E nos relatem em caso de inconsistências, ok? Nas atividades do requisito 6, como eu já mencionei anteriormente, por elas serem lançadas pelo próprio servidor, elas vão precisar ser comprovadas, tá? Porque a gente não consegue comprovar, porque o Lattes não exige comprovação de documentos. Então, a gente vai precisar, vai exigir que nesse do requisito 6, toda atividade acadêmica, ou toda parte que constar lá, ela seja comprovada no SEI. Ok? Bom, já sobre o memorial, na legislação traz que ele é um documento que descreve a trajetória profissional e individual do servidor. Então, o servidor vai ter que desenvolver ali um memorial, vai escrever sobre sua história na UFV, devendo demonstrar os saberes, competências e experiências para solicitar aquele nível. Né? A gente já fez alguns testes aqui usando o Gemini ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial e a gente conseguiu, com base no relatório, esse relatório que eu falei de atividades, construir esse memorial usando essa ferramenta de inteligência artificial. Então, assim, o servidor pode usar dessa ferramenta também. Então, quando a gente disponibilizar isso, né, quando tiver o decreto, tiver tudo regulamentado, a gente vai conseguir, né, ou a gente escreve, fica à vontade, o servidor pode relatar tudo aquilo que deseja, ou usar algum prompt e fazer isso com base no nosso relatório. E ficou bem interessante, que deu certo, e que vai facilitar também bastante a vida dos servidores, ok? Então, a gente já tem todo um esquema de poder disponibilizar isso para vocês. Sobre a ordem de análise dos processos, né, a gente, então, tem a lei administrativa, a lei federal 9784 de 99, que estabelece quais são qual é a ordem de análise. Né? A primeira, mas não está na lei, mas que a gente tem que fazer, porque senão o servidor não recebe, é quem estiver na iminência de se aposentar compulsoriamente. Aquele servidor que já está perto de fazer 75 anos. Né? Então, assim, faltando 3 meses, a gente vai ter que acelerar esse processo para ele, porque a gente está na ativa, né? Só pode ser concedido para o pessoal da ativa. Então, o primeiro que a gente vai priorizar é o servidor que está perto de se aposentar compulsoriamente. O servidor que está próximo de fazer 75 anos. Depois, na ordem, os servidores com idade igual ou superior a 60 anos, os servidores que possuem alguma deficiência física ou mental e os portadores de doenças graves, né? Então, essa é a ordem de análise. E, por fim, a ordem cronológica de protocolo do sistema. Então, assim, o servidor abriu o processo, vai ser analisado aquele que abriu primeiro. Né? Depois da prioridade de análise, vai ser a ordem cronológica da chegada dos processos. Okay? A pessoa interessada ou que fizer parte dessas prioridades, ela vai ter que juntar essa condição, comprovar isso por meio do processo SEI, para que a gente possa, então, dar a prioridade que a lei determina para esse servidor. Certo?
Como eu falei aqui, então, só mostrando como é que as pessoas vão ter que comprovar. Flávio, quer falar alguma coisa? Ô, Ricardo, só naquela parte da prioridade, aquele servidor que também abriu o processo e só enviar, faltando documentação para a gente, o processo, vamos dizer assim, incompleto, achando que vou enviar só para garantir minha posição na fila, esse processo vai ser devolvido e quando eu retornar corretamente com todos os documentos, ele vai para o final da fila novamente, né? É Detalhe. importante, porque é o seguinte, a documentação tem que estar completa, né? A gente vai devolver aquela documentação que, por exemplo, não tem memorial, vamos devolver para o servidor anexar. O servidor não colocou o relatório, vamos devolver para o servidor anexar e ele vai voltar para o final da fila. Então, assim, é muito importante que os servidores façam o processo da forma como a gente está sugerindo, né? Como a gente está pedindo, porque a análise vai ser muito mais tranquila. Veja bem, a gente vai, assim, a gente tem mais de 1.000 servidores que podem solicitar de imediato o RSC, e vai ter só uma comissão analisando. Então, a gente precisa que esses processos venham da forma como a gente está orientando, para que a análise seja a mais célere possível, né? E mesmo assim, a gente vai demorar muito para analisar. A gente tem um prazo aí de 120 dias, mas a gente quer fazer antes, mas a gente não vai conseguir, porque são muitos processos. Aí uma comissão só fica difícil de analisar todos com muita rapidez. Então, assim, tem que ter o processo redondinho para poder ajudar, né? Então, a forma de comprovação, como eu falei aqui, que a gente vai disponibilizar, a gente vai colocar o relatório de atividades e essas são as formas de comprovação, né? Portarias, diplomas, declarações, relatórios. Então, tem uma série de documentos que podem ser anexados ao sistema, né? A gente vai analisar tudo que for anexado, né, por meio do SEI. Sobre a comissão, né, o que está na minuta do decreto é que tem que ter no mínimo 3 e no máximo 9 membros nessa comissão. A legislação fala que é a comissão. Então, assim, a gente entende que é uma comissão. Mas tem universidades, principalmente institutos, estão fazendo por campos. Né? Tem, por exemplo, o IF da Bahia tem 20 e poucos campos. Eles vão colocar uma comissão por campos. Né? Mas vai ser forma diferente de analisar. No nosso esquema que a gente está traçando, né, a gente está pensando em dividir em grupos para fazer uma análise mais rápida dos processos. A gente então acredita assim, mesmo dividindo em grupos, a gente vai levar um certo tempo, né, mas pretendemos fazer isso dentro daquele prazo de 120 dias, ou até antes, né, mas isso vai depender muito da forma que chegarem os processos. Né? Volto a repetir, se os processos vierem direitinho, como a gente vai orientar, como a gente está disponibilizando, como a gente vai fazer o manual, a tendência é que a análise seja rápida. E isso vai depender também dos membros da comissão. Né? Então, se todos os membros que forem indicados, seja pela Consul, pela Assista e pela PGP, terão que dar prioridade, pelo menos nesses primeiros meses, a essa análise, né? Porque senão vai ficar complicado. Então, assim, a gente tem que ter em mente, tanto nós da PGP, quanto os indicados da Cista e do Consul, que eles vão precisar se dedicar de um tempo considerável para que possa ser analisados esses processos em tempo hábil. Por quê? A diferença nessa lei, que é a primeira vez que a gente vê, é que a concessão vai ser a partir do deferimento, ou seja, a partir da análise do processo. Isso complicou muito, porque antes, quando a gente era a partir do requerimento, a gente tinha um tempo para analisar e o pagamento era feito a partir do requerimento. Desta vez, não. Os efeitos financeiros serão contados a partir da análise do processo, do deferimento da comissão. Então, assim, os servidores que compuserem esta comissão têm que ter ciência e vão precisar dedicar um bom tempo para a análise dos processos, né? Para que a gente possa conseguir concluir e fazer os pagamentos da mais rápido possível. Né? Então, assim, a gente vai contar que os servidores tenham a anuência da chefia para que possam ficar disponíveis para esse processo. A gente sabe que é difícil, né?
a gente tem as nossas atividades também, que a gente faz no dia a dia, mas a gente precisa contar com o apoio das chefias e dos servidores. Então, assim, se for indicado, tem que conversar previamente com a chefia. Olha, nesses 2, 3 meses, eu vou precisar me dedicar quase que integralmente a essa comissão. Posso? Pode, porque isso é prioridade, porque isso é muito importante para todos os servidores. Nós aqui da PGP, as 3 pessoas que forem compor, haverá uma dedicação quase que integral, né? Então, assim, a parte da PGP vai ser feita da forma mais rápida possível. E nós contamos com os outros também, e nós vamos dar todo o suporte para que a comissão faça dessa forma, né? A gente vai ter treinamento, a gente vai conversar, a gente vai estar diariamente em contato com os membros da comissão, né? Então, a gente pede aí que quem for indicado da CIS e do Consul, que tenham esse cuidado aí. Para que funcione essa comissão, a minuta do decreto, ela exige que haja um regulamento interno da comissão que seja aprovado pelo Conselho Universitário, né? Então, assim, nós aqui da PGP já trabalhamos na minuta de um regimento, né, para que quando tiver a comissão formada, isso seja também bem rápido, né? Mas isso vai depender da comissão. É uma proposta que nós fizemos com base na minuta do decreto, mas que a gente precisa da aprovação de todos os membros, né? Então, assim, todo o trabalho está tudo adiantado, mas tem certos passos que a gente precisa aguardar definições, né? Eu conversei pessoalmente com o reitor e ele se mostrou muito aberto em conversar especificamente sobre a RSC no Conselho Universitário, né? Ele escutou os meus argumentos, concordou. Então, assim, acredito e espero que a gente consiga acelerar isso também no Consul. Okay? Então, assim, tudo que a gente pôde adiantar aqui nos bastidores, a gente adiantou, né? Aí é só mesmo quando for aprovado, se não tiver mudanças significativas, a gente está com o processo bem encaminhado. Okay? Como eu já falei, os efeitos financeiros, né, vão retroagir a partir do deferimento, né? Então, não mais no requerimento, né? Em caso de necessidade de documentação complementar, o prazo para concessão será contado a partir da instrução completa do processo. Então, como o Flávio falou, não adianta você mandar o processo de qualquer jeito e não vai ser contado nessa data, somente a partir do deferimento. Então, assim, manda completo, né? Manda completo, porque aí vai ser deferido naquele dia. Sobre o interstício, né, do RSC, ele vai poder ser requerido, né, o próximo nível, a cada 3 anos. Mas para que o servidor possa requerer ele a cada 3 anos, ele precisa fazer a educação formal correspondente. Então, assim, vou voltar lá na tabelinha do nível, né? Então, aqui, se eu solicitei o nível, por exemplo, aqui, RSC2, né, por ter o ensino fundamental, né, meu próximo nível aqui seria o RSC3, né? Mas eu tenho que fazer o ensino fundamental para poder solicitar o ensino médio, o RCC de ensino médio, entendeu? Então, eu tenho que ter a titulação anterior. Então, não adianta, eu não posso pedir RSC sem completar a titulação seguinte. Eu não posso acumular vários RSC sem completar o curso. Ok? Então, isso eu preciso fazer antes. Eu não posso solicitar vários RSCs. Eu preciso completar a titulação seguinte para solicitar o RSC posterior. Isso é importante. Okay? E é só a partir de 3 anos. Então, assim, as pessoas têm que até, para solicitar o RSC, tem que ver a estratégia melhor. Porque, por exemplo, se eu tenho graduação, estou finalizando minha especialização, pode ser melhor eu esperar finalizar minha especialização, solicitar um incentivo, para depois eu solicitar o RSC de mestrado. Porque senão eu queimo o RSC e só vou poder solicitar após 3 anos. Então, o servidor tem que se atentar para isso também, né? Se ele estiver próximo de concluir aquela titulação, talvez seja melhor ele esperar um pouquinho, concluir, para poder solicitar o RCC seguinte, tá? Então, reflitam sobre isso. Às vezes é melhor esperar um pouquinho. Não pedir o RCC de imediato. Então, em caso de indeferimento, né, se a comissão indeferir por algum motivo, ou
ou ver que a documentação que foi anexada ali não é condizente, a gente vai indeferir e o servidor tem o prazo para poder recorrer junto ao Conselho Universitário, né, de 30 dias. Bom, agora, uma parte que a gente julga muito importante, vou mostrar para vocês, então, quais foram as ferramentas desenvolvidas. E isso que vocês precisam, né, testar, então, para frente. Acredito que semana que vem, como eu já falei, a gente vai disponibilizar, então, esse sistema, essa ferramenta, para que vocês façam a conferência, ok? Então, aqui, olha só, com base no RATEC, então, nós desenvolvemos, junto à DTI e ao Benício, o sistema desse relatório, né? Esse sistema ficou assim, olha. Deixa eu ver, eu vou ter que mudar. Deixa eu mudar aqui. Só um momento, pessoal. Vou compartilhar aqui o RSC. Então, esse aqui, ó, ficou o layout do nosso relatório de atividades. Nós fizemos, então, né, o Flávio desenvolveu esse layout aqui, e ele vai buscar as informações do nosso sistema interno, né, do CISEC e de todos os outros sistemas institucionais. Então, já vai vir aqui com a sua matrícula CIAP, o seu nome, o seu cargo. Na hora que você digitar a sua matrícula, a gente vai buscar todas essas informações. A titulação anual, a titulação atual, e qual nível de RSC você vai estar elegível. Então, isso vai estar tudo aparecendo na hora que você digitar a sua matrícula. E aí ele já vai buscar todas as informações por requisito. Então, assim, no requisito 1, quantos critérios que você atendeu? Qual foi a pontuação que você teve com base nesse requisito? Assim como todos os outros. Quantos pontos, quantos critérios, tudo vai estar aqui. E aí, no final, ele vai contabilizar a pontuação total, né? E se você vai estar elegível ou não para o RSC. Então, essa ferramenta, aquelas calculadoras que a gente teve, né, que estão disponíveis na internet, a gente, então, desenvolveu aqui e já vai puxar todas essas informações. Então, nesse relatório, vai aparecer lá, em todos os critérios, em todos os níveis, tudo vai aparecer se eu tenho ponto ou não, né? Então, no critério 1, no requisito 1, critério 1, eu fiz ponto? Sim ou não? Vai estar aqui disponível para vocês. E é assim por diante em todos os requisitos e em todos os critérios. Tudo que tiver de lançado no SysDoc, RAEX, RADOC, todos os sistemas que a gente conseguiu importar, eles já vão estar automaticamente lançados e contabilizados aqui. Vocês não vão precisar fazer qualquer tipo de conta ou nada. Tudo vai estar aqui contabilizado. A gente já fez alguns testes, né, já vimos algumas inconsistências, algumas coisas e já corrigimos. Mas para que a gente possa arredondar ainda mais, é importante, então, que vocês também façam essa conferência. Quando a gente disponibilizar isso na próxima semana, vocês vão fazer essa conferência e vão, por meio de um formulário, relatar as inconsistências, tá? Pode ser que tenha algum dado errado, pode ser que tenha alguma importação feita errada ou em lugar diferente, pode ser que algo não tenha puxado. Então, assim, a gente precisa ver. A gente ainda está em ajuste, né? O Benício está num esforço imenso, porque ele tem todas as atividades da Pró-Reitoria de Ensino. Pegamos o período de matrícula, né? E mesmo assim ele desenvolveu, a gente aqui fez os testes, né? Foram a nossa equipe aqui, como já falei, Flávio, Marta, Fabiana, a gente conferiu item por item, relatava todos os problemas, idas e vindas, pedimos ajuda a alguns servidores externos da PGP para que também pudesse fazer esses testes, né? E agora, então, a gente vai, como uma minuta também, disponibilizar isso para vocês, né? E aí a gente precisa contar com a colaboração. Então, assim, ficou bem legal, ficou bem bacana, e vai ser um processo importante. Então, assim,
O servidor que já tiver a pontuação aqui, está elegível, está tudo feito, facilitaria muito para a gente só enviar isso aqui. Né? Não vai precisar comprovar nada. Ok? Então, o que vai bastar? Um requerimento, que já vai ter modelo do SEI, esse relatório e o memorial. Aí que eu estou falando para vocês, que quando você for aqui, ó, imprimir o detalhamento do RSC, ele vai baixar um arquivo PDF. Nesse detalhamento, ele vai, então, relacionar tudo que você já fez aqui. Então, toda a pontuação vai estar lá. Se eu fiz 5 pontos aqui, por exemplo, no requisito, vamos pegar um requisito que não precisa de comprovação, né? Por exemplo, aqui, ó, no requisito 3, item 3, critério 3. Então, a gente já importou todas as pessoas que receberam as medalhas Candinho, por exemplo, já vão constar aqui. Então, a pessoa não precisa comprovar, né? Já está tudo no nosso sistema. Então, já vai contabilizar. Ainda no relatório detalhado, vai vir essa comprovação que a pessoa recebeu a medalha Candinho em tal data. Então, vai estar tudo detalhado. Se ela ocupou chefia, vai estar relacionado o período, tempo contabilizado, qual foi a portaria que instituiu aquilo. Se ela participou de um concurso, né, aqueles que a gente tem tudo lançado pela Copérv e por nós. Se a pessoa participou de um concurso, vai estar contabilizado e relacionado o edital, o período, a data, tudo lá. Qualquer participação que tenha sido lançada no SISDOC por meio institucional vai estar relacionado lá. Okay? As coisas que não estiverem relacionadas nesse relatório, elas vão precisar ser comprovadas por declaração externa. Então, vocês vão solicitar chefias responsáveis nos departamentos, nos setores, enfim, que comprovem aquela atividade, e aí vocês vão anexar em um outro formulário que também a gente disponibilizou. Eu vou mostrar em seguida agora, ok? Então, esse é o relatório de atividades que a gente conseguiu entregar para vocês, que vai ser um facilitador gigantesco para nós, enquanto servidores, enquanto comissão, enquanto PGP, ok? Agora, então, eu vou mostrar uma outra tela. Deixa eu voltar lá na... Aqui, então, é um exemplo, olha, do relatório detalhado que eu falei para vocês. Tá? Deixa eu ter que mudar aqui de novo. Vou mostrar o exemplo do relatório detalhado. Então, isso aqui, ó, é o relatório detalhado. Ele vai vir em PDF, né? Então vai vir a identificação do servidor. Como eu falei lá, a gente vai buscar todos os nossos sistemas internos, vai sair todas as informações aqui. E aqui abaixo vai ter toda a pontuação por grupo. Dentro de cada requisito vão ter as informações, a pontuação, os critérios que a pessoa fez e tudo mais, né? E aí dentro de cada critério vão ser elencados, então, o que a pessoa participou, a data, a observação e tudo mais. E aí esse relatório em PDF, né? Vocês vão poder utilizar, então, quando baixarem, para fazer o seu memorial, né, por meio de uma inteligência artificial, caso queiram, ou escrever, caso queiram, sem problema, né? A gente pode até disponibilizar o prompt que a gente testou aqui futuramente. Então, assim, com base nesse arquivo de PDF do relatório detalhado, vocês vão conseguir também redigir o memorial, ok? Então, esse é um exemplo do relatório detalhado. Agora eu vou dar um outro exemplo que a gente vai utilizar para comprovação das atividades que a gente colocar no item 6. Então, todas as atividades acadêmicas ali, aquelas que forem relacionadas ao item 6, inclusive a titulação, né? Se eu, por exemplo, tem uma especialização que eu não usei na iniciativa de qualificação, eu vou poder utilizar. Só uma observação que eu não toquei nesse assunto. O que nós vamos poder utilizar de educação formal? Então, aqui, os títulos que a gente tiver concluído após a entrada no cargo, aqueles títulos que a gente não usou, né, não tiver usado na nossa posse, por exemplo, o assistente de administração, ele não pode usar o ensino médio.
E a gente vai poder usar os títulos que a gente não recebe o atual incentivo à qualificação. Então, se esse mesmo assistente de administração tiver mestrado, ele não vai poder contabilizar o ensino médio que ele tomou posse e nem o mestrado que ele recebe incentivo à qualificação. Quais títulos que ele vai poder usar? A graduação, por exemplo, ou especialização, se ele tiver. Então, ele vai poder usar os títulos que não tiverem sido para posse e nem tiverem sido usados para incentivo à qualificação. Ok? Então, essa documentação do requisito 6, a gente vai disponibilizar esse formulário e o servidor. Então, nesse caso, ele não vai ser puxado de nenhum relatório, né? Porque vai ser nenhum sistema. Ele vai ter que ser, então, digitado. A gente vai digitar o nome aqui e a matrícula. E aí vai ser um trabalho manual, né? Então, todo servidor que tiver comprovação, atividade extra, o relatório de atividades e todas as atividades do requisito 6 vão, então, utilizar esse formulário, né? A pessoa vai aqui, então, olha, ela clica em adicionar, vai abrir o campo da descrição, aí digita, né, carta patente, por exemplo, aí já vai vir o período que foi feito e o documento, o número do documento do SEI que foi anexado no processo. Então, lá tem o número do SEI lá, é esse, por exemplo. E aqui, isso vai facilitar na nossa análise, porque vai sair um relatório completo, com a pontuação que o servidor julgou ser aquela que ele está pleiteando, para que a comissão possa analisar. Então, aqui já vai aparecendo o total de atividades que você lançou, né? O valor por critério, então tudo aqui já vai estar lançado nesse formulário. E aí, no final, ele vai gerar o documento para impressão. E já vai sair lá, ó, com o seu nome completo, vai sair os itens que você colocou, e aí você vai anexar esse formulário também no SEI para análise da comissão. Ok? Então, também está sendo disponibilizado, inclusive, para aquelas atividades extras que forem anexadas no processo SEI. Tá? Então, a gente vai disponibilizar isso tudo após a publicação do decreto, né? E após também a aprovação do Conselho Universitário da composição da comissão, né? Então, essas três coisas que eu falei, o sistema, relatório de atividades, isso a gente vai estar disponível. O formulário padrão que vai estar no SEI, também já adaptado pelo minuto do decreto, e o memorial que a gente mostrou para vocês aqui, que vai ser também facilitado com o relatório de atividades, ok? Como eu já falei, algumas inconsistências podem aparecer nesse relatório de atividades. A gente vai disponibilizar na nossa página, então, o formulário para que o servidor aponte essa inconsistência e que a gente possa, então, tentar corrigir no relatório de atividades, né? A gente vai disponibilizar também na nossa página uma sessão de perguntas e respostas em relação à RSC, pelo menos o que a gente já tem conhecimento hoje, né, o que a gente já tem de oficial, para que a pessoa possa consultar, né? E as demais dúvidas, né? A gente recebeu as dúvidas aqui, todas aquelas que a gente pôde responder, que a gente tinha condições de responder, elas estão contempladas nesta apresentação, né? Que vai ficar gravado nessa página do YouTube, vocês podem voltar lá e revisitar, enfim, vocês podem consultar lá. As outras dúvidas, a gente precisa da decisão da comissão, né? Então, assim, tem muitas perguntas individuais que a comissão precisa analisar. Porque nós, enquanto PGP, não podemos dizer se vai ser aceito ou não, porque precisa da comissão analisar, né? Tem muitas dúvidas pontuais, muitas coisas que fogem ali do que já tem na minuta. Então, essas coisas que não tem na minuta, a gente vai precisar da comissão. E a gente precisa, então, da compreensão de vocês, que a gente não tem resposta agora, né? A gente até tem uma percepção, mas eu não posso falar para vocês porque a comissão pode julgar diferente, né? Mas, assim, todas as atividades que vocês acharem que estão contempladas naqueles 56 critérios, e vocês quiserem colocar no processo, coloquem, né, que a comissão vai analisar. E como eu falei, se já tiverem contemplados naquele relatório de atividades, a gente vai considerar. Rafael, o entendimento da PGP, assim,
sobre as dúvidas pontuais e individuais dos servidores, a gente tem uma ideia de o que é. Mas eu não posso falar em nome da comissão, entendeu? Então, assim, a comissão que vai decidir, quando for anexada tal atividade, se vai valer ou não, né? Então, a gente precisa alinhar com a comissão e ela decidir, porque uma coisa a gente pode achar que vale e ela achar que não vale, né? Então, a gente precisa da formalização da comissão, tá? Então, tem algumas respostas que a gente não vai trazer aqui, porque não tem, a gente tem que aguardar a comissão, né? Bom, enfim, isso é o que a gente tem para trazer hoje para vocês. Como eu falei, com base na minuta do decreto, né? A gente está trabalhando, então, nisso, a gente está trabalhando com a comissão, que ainda vai ser instituída, né? Então, a gente teve um trabalho grande, né, de trazer isso tudo para vocês. Então, volto a agradecer aqui a nossa equipe da PGP, Fabiana, Flávio e Marta, que junto comigo a gente trabalhou mais com isso. Agradeço a DTI, né, a Alicia por estar nos ajudando, principalmente ao Benício, né, por ter dedicado um tempo aí extra do seu trabalho para desenvolver o relatório de atividades. E todos os demais que nos ajudam diariamente aqui, né, a disponibilizar toda a documentação e a tudo mais que a gente tem, que vai entregar aqui para vocês no final. Importante dizer também que a gente, neste momento, a gente não vai conseguir atender os servidores individualmente, né? A gente não tem condições, porque a gente vai ter que parar tudo que a gente está fazendo para analisar os processos e fazer a concessão. A gente vai ter que analisar os processos, passar para uma outra equipe, fazer os lançamentos. Então, assim, a nossa equipe da PGP vai estar, nestes primeiros meses, envolvida completamente na análise dos processos. A gente não vai conseguir, infelizmente, dar o suporte individual que o servidor precisa. E, para isso, a gente vai precisar contar com o sindicato, com o CISTA, com os chefes de expediente, que sempre nos ajudaram, que são os nossos braços, né, fora da PGP. Então, assim, a gente vai tentar dar a maior quantidade de informações possível por meio do nosso site, né, com todos os manuais, com tudo que tiver, com muito detalhamento, para que as pessoas possam nos ajudar, né? Essas pessoas que eu falei, sindicato, CISTA, chefe de expediente, e a gente vai tentar dar o máximo de informações, né? Porque a gente não vai ter condições de fornecer esse suporte individual nestes primeiros meses. Depois, não. Depois vai virar, né, uma rotina que a gente vai conseguir, então, conversar pessoalmente, tá? Enfim, a live vai ficar gravada, vai ficar disponível na página da PGP no YouTube. Semana que vem, provavelmente, então, a gente disponibiliza o relatório para conferências e a gente aguarda aí ansioso, então, pela publicação do decreto. No mais, tenha uma ótima semana. Um abraço a todos.